Boa noite a todos. Nós vamos dedicar a nossa quinta literária desta noite à memória de nosso associado e dirigente. Eu mesmo fiz parte de diversas diretorias aqui da ANE, na companhia dele, Afonso Eleodoro dos Santos, que faleceu no último sábado, em Belo Horizonte, aos 102 anos de idade. Portanto, foi nosso companheiro aqui, a ANE, foi dirigente, como eu disse, e nos deixou no último sábado. A presença feminina na literatura brasileira é marcante quando se pensa, num primeiro momento, nas extraordinárias mulheres que habitam nossa prosa de ficção e nossa poesia. Os exemplos são incontáveis e creio estar dispensado de citá-los em ambientes como este. Muitas também são as mulheres escritoras em nossa história literária, permitindo destacar apenas uma, Cecília Meirelles, a mais alta voz feminina da lírica em língua portuguesa. Professora, ensaísta, tradutora de Henry James, por exemplo, ficcionista e poeta, Margarida Patriota é intelectual com todas as credenciais para a apresentação do fascinante tema da quinta literária desta noite, figurando ela mesma entre os nomes mais destacados das letras contemporâneas em nosso país. Passo a palavra a Margarida para sua sempre esperada palestra nesta tradicional Casa de Escritores. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio Coutinho, suas palavras são sempre muito generosas. Muito obrigada aos presentes, senhoras e senhores, boa noite. Hoje eu vou falar então de mulheres na literatura brasileira. Diante da vastidão do tema, que permite de saída pensar tanto na mulher que escreve, quanto na mulher personagem, pelo menos essas duas facetas, e que já seria um tema quase impossível de tratar numa palestra, numa curta palestra. Eu optei por apresentar um quadro geral da participação feminina na constituição, na formação da literatura brasileira, desde os primórdios coloniais até o momento em que as brasileiras passam a escrever e a figurar no cânon literário. Um olhar de conjunto sobre os 500 e poucos anos, 518 anos, que o Brasil percorreu desde sua descoberta aos dias de hoje, mostra que durante uma porção considerável de 3 séculos e meio, as brasileiras viveram à margem de protagonismos, contribuindo para a edificação do país, bem entendido, mas sem constar de sua historiografia. Um olhar de conjunto sobre a história específica da nossa literatura revela que no período dos últimos 150 anos, pouco mais, as mulheres do Brasil aprenderam a ler, tornaram-se leitoras assíduas, começaram a escrever diários na intimidade do lar, começaram a publicar os seus escritos, tornaram-se escritoras consagradas, ingressaram em academias de prestígio, passaram a presidir essas academias e a formar opiniões em larga escala. Não resta dúvida de que as mulheres ocupam hoje lugar expressivo na história da literatura brasileira. Mas tampouco podemos negar que isso se deu tardiamente. Remontemos ao tempo em que os portugueses descobriram as terras do pau-brasil e teremos a impressão de que o fizeram sem o concurso das mulheres. Além de não trazerem portuguesas na comitiva, vieram convencidos de que os males da humanidade derivaram da perniciosa ação de Eva sobre Adão. De modo que desvastaram as nossas matas, encarando com um misto de lascívia e desconfiança as ameríndias. Uma questão entre todas, entre outras, intrigava os lusos que chegaram aqui. Descendiam os índios de Adão e Eva?
provinham da matriz que no Éden instigar Adão a provar do fruto proibido? A teologia cristã, avessa a conceber uma realidade que ferisse o princípio da monogenia bíblica, não demorou a concluir que sim, descendiam, pois a julgar pelo ciclo de vida cumprido pelas mulheres tupinambás, que eram lanhadas nas costas na puberdade, para posteriormente serem prometidas ao chefe da tribo, ou numa eventual viuvez serem entregues em espólio ao irmão mais velho do parceiro falecido, permitia supor que também entre os índios as mulheres pagavam por algum pecado original. Assim, sem serem as eleitas de Deus, quer para os colonizadores europeus, quer para os nativos da nova terra, a vida das primeiras brasileiras foi penosa. O rebanho dos varões submissos à Igreja Romana não perdeu a oportunidade de vigiá-las e adestrá-las, o quanto pôde, no temor de que se comulgassem com o demônio. Não as permitia folgar livremente, nem sequer adoecer em paz, pois a crença de que a doença era o castigo de Deus pelos desregramentos da carne, aliado ao fato de que a medicina quinhentista era um domínio da competência masculina, contribuía para que qualquer achaque ou mal-estar aviltasse moralmente a mulher que o sofria, que o padecia. A ciência médica trazida ao Brasil com o descobrimento era informada pelo Santo Ofício, pelos jesuítas e pela coroa, que juntos sabiam pouco do corpo feminino, além do concernente à reprodução. Da mulher melancólica, dizia-se que sofria de infernal incêndio, e pronto. Somente a que servia para perpetuar a espécie era considerada bem constituída. E se por força da necessidade nossas irmãs dos 1500 ao 1700 aproximadamente aprenderam a domar a dor física mediante ervas e quebrantos, ao ponto de se tornarem curandeiras de fiel clientela, não demorou a que fossem tidas como feiticeiras. Aos impedimentos de folgar livremente, adoecer dignamente, curar males, mitigar dores, juntava-se o impedimento de trabalhar em qualquer praça. Até o século XVIII, quando o ouro conferiu certo fausto às Minas Gerais, as brasileiras como um todo permaneceram excluídas de função política, tanto nas câmaras municipais, quanto na administração eclesiástica e na burocracia em geral. Com os homens, dividiam tarefas no ramo da panificação, da tecelagem, da alfaiataria, e os únicos ofícios em que lhes cabia primazia eram os de costureiras, doceiras, fiandeiras e rendeiras. Uma ou outra cidadã livre lograva alcançar uma espécie de diploma para atuar para o exercício legal de parteira. As escravas podiam ser negras de tabuleiro, no comércio ambulante do fumo, bebida e comestíveis, ou no que diz respeito à lavagem do ouro, negras que carregavam gamelas com o cascaio extraído das minas, como mostram os quadros de Rugendas. Para fugir de uma triste sina, restaria o retiro numa casa de Deus? Nem isso. Até 1677, quando surge o primeiro mosteiro para mulheres em Salvador, o consolo da vida religiosa inexistia para o segmento feminino de nossos albores como nação. Até então, portanto, brancas, negras, índias, mamelucas não tiveram a alternativa do convento como válvula de escape à conjuntura de não poderem, digamos, escolher o marido da afeição. Adiante-se que a livre escolha de marido, ou o chamado casamento por amor,
condição que o romantismo celebrará como imprescindível à felicidade, permanece mais utópica do que real até 1890, quando a idade mínima para as mulheres se casarem sobe de 12 anos para 14, e só em 1916 passa a ser 16 anos. O contexto patriarcal da colônia não promoveu, para dizer o menos, a proximidade da mulher brasileira com a escrita. Com a escrita, frise-se, não de poemas e romances e peças de teatro, mas, num primeiro momento, tão somente de recibos, promissórias, procurações e documentos com que exercer a cidadania. No sertão, por muito tempo, mesmo as mulheres ricas, como a filha do Visconde de Parnaíba, eram analfabetas e patenteavam essa condição ao solicitarem que um tabelião assinasse, a roubo delas, testamentos e cartas, quer dizer, não o próprio testamento, né, mas enfim, e cartas de alforria, por não saberem ler nem escrever. No Sul, onde havia casos de mulheres que, na prática, arcavam sozinhas com a responsabilidade de suas instâncias, ocorria que, de direito, elas só podiam fazê-lo se apresentassem à justiça o aval, né, um aval masculino, uma testemunha masculina que lhes averbasse a honestidade. Num ambiente político-social adverso às expansões da mulher, que é, em suma, o Brasil das capitanias e dos governos gerais, a criação literária feminina desponta com extremo recato, para não dizer que com mais boatos do que fatos. Embora conste que desde 1696, certa Rita Joana de Souza versejasse em Pernambuco, não se tem registro desses versos. E se é verdade que o primeiro romance publicado por brasileiro nato foi escrito por mulher, Teresa Margarida da Silviota, autora de Aventuras de Diófanes, de 1752, não menos verdade é que Teresa Margarida foi para Portugal aos 5 anos de idade. Por lá ficou, por lá produziu a sua obra. Se tivesse permanecido na colônia, talvez não houvesse logrado tal feito. Ademais, até em Portugal, ocultou em vida a sua identidade de autora sob o pseudônimo de Doroteia Engrácia Tavareda Dalmira, anagrama do seu próprio nome. Após a independência, o desejo de inserir o país liberto numa rota de modernização que o afastasse do rude passado colonial e o pusesse em sintonia com o pensamento de ponta do Ocidente pós-Revolução Francesa, resulta no estabelecimento do ensino público das primeiras letras, ou pedagogias, como eram chamadas, para ambos os sexos. Com isso, um número maior de escritoras, de brasileiras, se alfabetiza e o passo é curto para que se tornem importante segmento de leitoras e passem a ter voz na imprensa. No período monárquico, ou seja, de 1822 a 1889, aparece, sob a direção de Violante Atalipa de Ximenes Vivar e Velasco, o primeiro jornal literário feminino, o Jornal das Senhoras, que além de tratar de modas e amenidades, veiculava notas sobre arte e literatura. Circulou de 1852 a 1855. Dirigidos por mãos femininas, surgiram ainda o jornal O Lírio, direção de Amélia Freitas Bevilacqua, primeira mulher a se candidatar à Academia Brasileira de Letras. Não será eleita, não foi eleita. Aparece o jornal Miosotes, em São Paulo, jornal Pétalas, em Florianópolis, jornal Violetas, em Cuiabá, direção de Maria de Impino.
Há de se presumir que a associação do feminino a flores era um imperativo emblemático de decência e probidade. Seja como for, dentre os periódicos para as mulheres no século XIX, temos ainda o Belo Sexo e o Jornal das Famílias, de 1863, o Eco das Damas, de 1879, e em 1889, o 15 de novembro feminino, título alusivo a liberdades que se julgavam obtidas com a proclamação da República. Os jornais mencionados eram muito populares entre as mulheres. Alguns pertenciam a senhoras da classe média que investiam neles seus recursos e trabalho. Nessas publicações, encontramos ensaios literários escritos por mulheres, como os de Josefina Álvares de Azevedo, responsável pela seção literária de A Família, no ano da abolição da escravatura. Josefina foi autora de uma peça em um ato, levada ao palco em 1893, com o título de O Voto Feminino, aspiração que só seria conquistada 4 décadas mais tarde, né? 1932, 33. Na peça, a personagem Inês, numa discussão doméstica com o marido, exclama: "Ora, até que enfim já se pode ser mulher nesta terra. Digo-lhe que o direito de voto às mulheres vai ser decretado pelo ministro." O marido, ex-conselheiro do Império, retruca: "Está doida, minha senhora? Figas, figas é o que é. Pode lá dar-se semelhante patifaria?" A mulher rebate: "Patifaria não. É a coisa mais justa desse mundo." O marido volve: "Se tal acontecer, pode-se dizer que o Brasil é uma terra de malucos." A mulher se arrufa: "Senhor Anastácio, não me faça falar." Anastácio se formaliza: "Senhora Dona Inês, lembre-se de que eu sou um conselheiro do Estado, do ex-império e já fui ministro." Dona Inês glosa: "Lembro-me, sim, e por sinal que não era o senhor quem escrevia os despachos, mas sim eu e minha filha, que nem sequer tínhamos o direito de assiná-los." A instituição no Brasil, como disse há pouco, do ensino público para ambos os sexos, cria, no século XIX, uma nova profissão para brasileiro exercer, a de ensinar. A docência, sobretudo para os primeiros anos, né, crianças, exercida quase que exclusivamente pelos padres jesuítas no período compreendido entre 1549 e 1759, ante a abertura das escolas normais, o avanço da industrialização urbana e o alargamento do mercado de trabalho para os homens, né, para a população masculina, vai transformar em finais do século XIX, a docência, eu falei, né? Quer dizer, o ensinar, vai se transformar numa profissão feminina. No que a sociedade patriarcal concede o domínio do ensino primário às mulheres, a pretexto de que são feitas de paciência e abnegação, o campo, ironicamente, se desprofissionaliza e vira o sacerdócio mal pago que continua sendo hoje pelo interior do país. Menos mal, se o pioneirismo da autoria feminina na literatura do período monárquico partiu de professoras como Nísia Floresta e Maria Firmina dos Reis. Em 1823, em Papari, Rio Grande do Norte, o advogado e escultor português Dionísio Gonçalves e sua mulher Antônia Clara Freira, moça iletrada de família muito rica, casavam a filha Dionísia, de 13 anos.
Um ano depois, quando os pais fogem para o Recife devido a perseguições políticas, a jovem larga o marido e é repudiada por toda a família, com exceção da mãe. Em 1828, com o assassinato do pai, Dionísia, então com 14, 15 anos, tem de sustentar a mãe e 3 irmãos, dando aulas num colégio. Em 1832, aos 22 anos, Dionísia publica Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens. Uma tradução, não é, na verdade, uma obra de criação, há até quem diga que seria plágio, né? Da versão francesa de Vindications for the Rights of Women, livro de 1792, de autoria da inglesa Mary Wollstonecraft. Um nome complicado. Wollstonecraft. Publica e contrai segundas núpcias com o advogado Augusto Faria Rocha. Em busca de melhores oportunidades, o casal, né, o jovem Dionísia e o Augusto Faria Rocha, mudam-se para Porto Alegre em 1838. Nesse mesmo ano, Dionísia fica viúva e parte, tinha tido filhos, né, para o Rio de Janeiro, onde funda, deve se lembrar, né, o Colégio Augusto, né, um colégio que dura 17 anos, né, e foi um importante colégio, né, para moças na cidade. Republicano e abolicionista, colabora em jornais cariocas, mas suas ideias geram polêmicas. O negócio de ensinar latim para moça, geografia, geometria, um monte de coisas, né, que o pessoal questionava. Ela escreve um livro chamado Opúsculo, é um opúsculo, na verdade, um opúsculo humanitário, que ela publica em 1853, clamando pela educação das mulheres. O que leva o crítico Adalto da Câmara a perguntar: o que pretende essa mulher metida a homem? É nessa época que Dionísia adota o pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Nísia, homenagem ao pai. Floresta, evocação do sítio em Papari, né, no Rio Grande do Norte, onde ela viveu os primeiros 13 anos de vida. Brasileira, pelo nacionalismo em voga. E Augusta, em memória do segundo e amado marido falecido. No final, sentindo-se incompreendida na terra, na capital do Império de Santa Cruz, como ela dizia, ela viaja para a Europa, onde escreve livros de reflexões, de impressões de viagens, livros de cunho memorialístico, e é reconhecida como, por exemplo, esses, né, Cintilações de uma Alma Brasileira, e é reconhecida por figuras de renome como Alexandre Herculano e Auguste Comte, vindo a falecer na França em 1885, aos 75 anos de idade. Outra desbravadora dos prelos foi Maria Firmina dos Reis, os prelos brasileiros. Nascida na condição de ilegítima, ela foi registrada por alguém lá, mas não sabe de quem realmente ela era filha. Parece que por parte de mãe, ela teve um parentesco com o Sotero, filólogo, né, maranhense, Sotero dos Reis. Há também quem diga que Sotero dos Reis seria o pai, né? Então, em São Luís do Maranhão. Isso 3 anos depois da independência. E ela cedo passa a ganhar a vida como professora. Única aprovada que fora num concurso estadual de 1847 para ministrar instrução primária em Vila dos Guimarães. São Luís, à época, era uma cidade povoada por helenistas e latinistas de valor, mas a situação do ensino era precária, como, aliás, em todo o Império. Basta dizer que, então, em São Luís, em 1857, alunos da rede pública e particular juntos somavam, de um lado, 1.849 alunos, meninos,
e, de outro lado, 347 meninas, ou seja, menos de 1/5 do número de meninas, né, do que de meninos. O curso secundário, no total, englobava 200 alunos. As oportunidades de estudos para moças eram mínimas. Mesmo assim, em 1859, os jornais de São Luís anunciaram, ao custo de R$2.000, pela tipografia Progresso, o romance original brasileiro intitulado Úrsula, no qual a autora se identificava apenas como uma maranhense e alertava no prefácio: sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a ilustração dos homens ilustrados. A maranhense era ninguém menos do que Maria Firmina dos Reis, conhecida como mestra régia, ou significava professora formada, né, em Vila dos Guimarães. Maria Firmina dos Reis participa da vida intelectual, timidamente, da vida intelectual maranhense, colaborando, volta e meia, na imprensa local, publicando alguns livros, até um livro de nêmias, né, canções, e participando em antologias. O seu romance Úrsula, primeiro de autora brasileira a ser publicado no Brasil, já que o da Doroteia Ingrácia, né, a Teresa Margarida, foi publicado em Portugal, confere à questão do escravo um tratamento precoce entre nós. Ela não só encara o problema a partir da ótica do escravo, mas se posicionando, na verdade, é um romance original em vários aspectos, porque não é só escrito por mulher no Brasil, mas é também o primeiro romance de temática afro-brasileira no Brasil. Ela era parda, né, Maria Firmina dos Reis. Morre cega e pobre aos 92 anos, em 1917, na casa de uma ex-escrava, mãe de um dos seus filhos de criação. No rol das pioneiras da escrita artística no Brasil, não poderia deixar de citar, ainda que num panorama muito rápido, a parnasiana Francisca Júlia, que se consagrou na crítica de seu tempo ao preço de um João Ribeiro inquirir de público se era verdadeiramente de mulher, seu coração enérgico e possante. Até a proclamação da República, eram poucas as mulheres que ousavam desafiar o preconceito social e publicar seus escritos de natureza criativa. Escritora, aceitava-se a que escrevesse diários íntimos, a que escrevesse fábulas, poemas, enfim, pequenas peças, para serem encenadas em casa, no âmbito do lar, para os seus, sem pretensão de exibi-los à sociedade. Eu não tenho aqui a data exata, mas até um determinado momento foi até necessária a autorização, né, do marido para que uma mulher publicasse o livro. É quando a moda dos salões vem atenuar a rigidez desse quadro, alargando o espectro de atuação social e cultural da mulher. Situados a meio termo entre o privado e o público, o salão foi a oportunidade que muitas brasileiras tiveram para desenvolver formas interessantes e originais de expressão artística, como as de cantar, tocar piano, discutir temas da atualidade, de igual para igual com os homens, e declamar. A atividade das salonières da Belle Époque foi entre nós uma nítida apropriação de estratégias culturais francesas. Até a Era Vargas, décadas de 30, 40, muitos salões prosperaram no Brasil e agiram como estufas no fortalecimento de mudas que mais tarde cresceriam a céu aberto. Num artigo de 1890, no jornal paulista A Família,
Inês Sabino, reparava no quanto a literatura e os salões literários estavam associados à emancipação da mulher. Decorridos 10 anos disso, em 1899, a Inês Sabino, ela elencaria os benefícios dessa emancipação no seu Mulheres Ilustres do Brasil. O livro traça o perfil de 41 brasileiras que se destacaram na história do país por feitos patrióticos, beneméritos ou intelectuais. E na rubrica dos feitos intelectuais constam algumas chamadas mulheres de letras, que a autora gostaria de entronizar no panteão. Para os olhos atuais, Inês Sabino força um tanto a barra, tentando inserir na história da literatura nacional autoras de anacrônicos queixumes árcades, misticismos delirantes, relatos de amores recalcados, que, no geral, mostravam mais potencial literário do que propriamente realizações. O seu livro, contudo, Mulheres Ilustres do Brasil, serve para mostrar que, se o século XIX no Brasil não foi pródigo em grandes escritoras, ele o foi em militantes do direito de pensar e de escrever. Ademais, não podemos negar a Inês Sabino o mérito de inaugurar, pelo olhar feminino, a base de uma historiografia dedicada ao contributo da mulher para a cultura e literatura brasileiras. Saliento olhar feminino, pois, alguns anos antes, 2 décadas antes, em 1861, já saíra o livro Brasileiras Célebres, de Joaquim Norberto de Souza e Silva. Joaquim Norberto de Souza e Silva, imbuído também do mesmo propósito, da mesma intenção de enaltecer o que ele considerava um número de mulheres que ele considerava notáveis e dignas de serem, de permanecerem para a história, mas não necessariamente escritoras. Esse trabalho historiográfico que diz respeito à mulher, ao ingresso da mulher como participante do processo do mercado literário no Brasil, será prosseguido no século XX e ganhará muita força com a proximidade dos 500 anos, das celebrações, dos 500 anos do descobrimento. Será prosseguido por pesquisadoras como Norma Teles, Constância Lima Duarte, Mary Del Priori e Zaide Musart, da editora Mulheres. Esta, a Zaide, organizadora de um volumoso livro Escritoras Brasileiras do século XIX, que sai em 1999 e contém textos, contos, poemas, enfim, tem um verbete, digamos, relacionado à obra de 51 escritoras do século XIX. Pois bem, água mole em pedra dura, com ou sem apoio da família, do marido ou da sociedade, vozes femininas de primeira linha aparecem em fileira no século XX. Aparece Gilda Machado nas primeiras décadas, merecendo que Humberto de Campos observasse. Ao ler-lhe as rimas cheirando a pecado, muita gente supôs que subiam dos subterrâneos escuros de um temperamento, quando elas, na verdade, proviam das nuvens de uma bizarra imaginação. Gilda Machado foi também veementemente combatida por ninguém menos do que Mário de Andrade, que a achava escandalosa. Ele podia ser escandaloso, Oswald de Andrade podia ser escandaloso, pode dar Gilda não. Aparece também cada vez mais uma escritora que já começara a publicar em finais do século XIX e continua de vento em popa no início do século XX, Júlia Lopes de Almeida,
que pertencia ao corpo de redatores do jornal A Semana, onde trabalhava com Marido Filinto, português, né? Filinto de Almeida, Olavo Bilac e Arthur Azevedo. Na virada do século XIX para o XX, Júlia Lopes de Almeida é talvez a única escritora nossa a ganhar dinheiro com seus romances, dentre os quais destacamos Memórias de Marta, de 1885, A Família Medeiros, publicado em 1889 e foi sucesso de público, A Viúva Simões, de 1897, Cruel Amor, de 1911, Correio da Roça, de 1913, A Silveirinha, de 1914, Histórias de Nossa Terra, esse é mais um livro de cunho didático para ser usado em escolas, né? Que saiu em 1922 e teve 22 edições. Contrapondo-se às frágeis heroínas de M. Dely, que se lia à época, eu não sei se todos aqui sabem, né, porque eu descobri isso recentemente, né? M. Dely, na verdade, era o pseudônimo de dois irmãos franceses, né? O Frédéric e Jeanne Petitjean de la Rosière. Então, os dois escreviam juntos e esses livros eram uma febre, sobretudo, né, nas mãos das moças da época. Né? As heroínas contrapontos, então, essas frágeis heroínas de M. Dely, que se lia à época, as heroínas de Júlia Lopes de Almeida são fortes, coradas, autossuficientes, capazes de se reeducarem nas dificuldades. O coleguismo entre mulheres como fator de soerguimento de um Brasil mais justo, centrado na pequena propriedade, é um tema recorrente em sua obra. Júlia Lopes de Almeida participou, foi uma das que organizou a Academia Brasileira de Letras. Ela participou das reuniões constitutivas e o seu nome constava da primeira lista de imortais, até que os fundadores da academia optaram por manter a exclusividade masculina consoante a academia, né, nos moldes da Academia Francesa. Entrou, então, em vez de Júlia Lopes de Almeida, entrou o marido Filinto de Almeida, ao que se comentava a Sorrelfa, vim preto a ela. E Filinto de Almeida, por esse motivo, né, ganha a alcunha de acadêmico consorte. A partir daí, a literatura de autoria feminina no Brasil não só expande a sua área de prospecção, como se impõe nos terrenos que explora. Abandona os salões e se estabelece no campo do áspero agreste, com Raquel de Queiroz, o 15, Memorial de Maria Moura, outros. Com a já mencionada Cecília Meirelles, sustenta, em tom elevado, os momentos épicos de nossa luta pela independência, Cancioneiro da Inconfidência. A literatura nobilita-se, feminina nobilita-se nos círculos intelectuais com Clarice Lispector. A escritora brasileira que hoje em dia usufrui de mais prestígio no concerto da crítica especializada. A literatura feminina, de autoria feminina, conquista a mídia televisiva, com Lígia Fagundes Teres e sua Ciranda de Pedra. A literatura de autoria feminina ganha um dos mais importantes prêmios internacionais. Na Suécia, o prêmio Hans Christian Andersen, verdadeiro prêmio Nobel da Literatura, destinado a crianças, com Lígia Mojuna Nunes. E a esses poucos nomes eu me atenho, esgotado o tempo de evocar com justiça o caráter prolífico da participação
da mulher na literatura brasileira contemporânea. Os nomes são abundantes e seria difícil e tedioso elencar todos aqui. Eu vou encerrar com uma declaração, uma provocação de Hilda Richter, que nos dá o que pensar sobre a condição da mulher, sobre a condição humana como um todo. Diz ela o seguinte: sempre me impressionei muito com a força física. Se as reencarnações existem, quero voltar homem. Tenho uma violência interna muito grande e meu trabalho possui esse referencial de força e de potência. Não conheci mulheres que me estremecessem. A literatura das mulheres é sempre aquela coisa diluída, congelada, distante, sem analogias fortes, sem resistência, ao contrário dos meus textos. Modéstia mandou lembrar. A Zubira Ribeiro Tavares, por exemplo, não me dá um golpe no coração. A Clarice Lispector não tem um murro na hora da fala. Há um trecho em As Horas Nuas, de Lígia Fagundes Teles, que descreve uma cena de homossexualismo masculino que possui essa potência. Pelo menos se fosse o texto inteiro, reticências. Ainda bem que se trata de apenas uma e bastante questionável opinião. Apenas uma opinião de que é preciso que a mulher esmurre o leitor para se impor. Muito obrigada. Margarida Patriota vai acolher agora algumas indagações de vocês, se houver. Pela sua brilhante conferência, tão rica e tão substanciosa, que nos fez, pelo menos a mim, aprender tanto sobre a mulher na literatura brasileira. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não à palestrante, à conferencista, mas à escritora que você é. Quando Raquel de Queiroz, tão merecidamente citada por você, publicou o romance O 15, em 1930, com 20 anos de idade, ela o escrevera aos 17 anos, o romance foi publicado 3 anos depois. Graciliano Ramos foi um dos primeiros a escrever sobre o 15, e na sua crítica diz o seguinte: algo como: penso que Raquel de Queiroz seja pseudônimo de um homem, porque somente um homem poderia escrever uma história com tanta força, com tanta dramaticidade sobre a tragédia, o desastre da seca e tal. Eu quero saber de você, Margarida, o seguinte: você, como escritora, acha que há uma literatura feminina não por ser escrita por mulheres, mas há uma maneira feminina de ver o mundo, de sentir o mundo e transformar isso em literatura? Eu acho que sim. Eu acho que sim. As funções cerebrais são as mesmas, né? Na verdade, Marie Curie, enfim, o nome que me ocorre, né? A cientista, a ciência, né? A mulher que for pilotar um avião, ela tem que fazer a mesma coisa que o homem, um avião cai, na verdade. As funções cerebro, funciona da mesma maneira, mas as experiências de vida são diferentes, né? Se a gente, é claro que não há uma cisão no sentido de dizer que a literatura escrita por mulher vai ser assim, o assado, e a do homem é diferente, né? Em função do sexo, mas em função da experiência de vida, é claro. Né? É difícil, por exemplo, embora tenhamos tido, né, Agatha Christie, a mulher escrever grandes romances sobre espionagem internacional, uma série de meios em que ela não frequentava. Ela escreve, né, muito sobre a intimidade, o seu eu, uma série escolhe temas, né, que são os temas que ela conhece. Né? Então a gente também é válido
falar em literatura de Brasília, do Rio Grande do Sul, ou de literatura norte-americana, diferente da inglesa, de literatura francesa, diferente de expressão francesa do Canadá ou da África, né? De literatura latina, italiana, por oposição à germânica, né? Tudo isso tem o seu valor. São campos, né, que ajudam a gente a discernir temperamentos, eu acho. Né? Temperamentos. O meu objetivo, eu acho que o principal nessa palestra é lembrar, porque são tantas as escritoras hoje em dia, né? É lembrar que essa história, né, da mulher escritora no Brasil é muito recente. Ela, na verdade, não tem 100 anos, não é isso? Tem 120 anos, no máximo 150 anos. Então, é uma história assim, muito recente. E eu acho que ainda há muito, não é, para a mulher dizer e explorar, né, como tema, e o que vai ainda sair daí, né, eventualmente eu não sei. Agora, essa citação da Hilda Hirst, né, eu acho que mostra um problema, que eu acho que é um problema real da literatura escrita por mulheres nas últimas décadas. É que há um problema que ainda não foi resolvido. Né? A mulher resolveu-se bem quando ela escreve um talento, né, como essa Rowling, né, que escreve o Harry Potter, é perfeito para aquilo, né? Ela tem uma imaginação fenomenal, tem os recursos, né, de expressão também fantásticos e consegue então emplacar, né? Eu acho que vende mais livros, né, do que esse Paulo Coelho, ou sei lá quem, enfim, milhões mundo afora. Então isso está bem provado, né, que a mulher faz bem, mas se entra no campo, né, da literatura dirigida para adultos, ainda muita cobrança de que é preciso uma violência, né? Uma violência de expressão para que essa literatura seja respeitada. E isso eu acho que ainda não é uma coisa assim bem resolvida. Né? Eu acho que há muitas escritoras, umas assim mais populares, né, de cunho mais popular, que, a meu ver, resolveram isso bem. Mas, de novo, vem o boato. Será que são mulheres? Né? Eu vou lembrar a Helena Ferrante. Né? Os livros dela são, tem muitos palavrões, enfim, etc. e tal, mas até é um Nápoles, né? Uma saga napolitana, né? Em que mãe bate na filha, marido bate na mulher da manhã à noite, é tudo resolvido num tapa, né? Mas ela tem assim uma vivacidade de expressão, ela penetra na psicologia feminina, ela dá voz assim às mulheres de uma maneira fantástica. Ela está vendendo milhões pelo mundo, mas só que ela não dá entrevista, ninguém sabe quem é, e estão dizendo que é ela e o marido. Ou até que talvez seja um homem. Né? Então existe sempre essa questão que quando a coisa, né, se torna assim tão forte e poderosa, de repente não é mulher, né, que está fazendo isso. Então eu acho que, eu vejo sim como eu disse, eu acho que cabe falar, né, literatura do campo assim, feminino, no sentido de que os interesses, né, e a maneira também de ver certos pormenores, é um pouco diferente, mas essas teses também todas caem por baixo, no sentido de que os homens sempre entenderam muito, escritores, né? Sempre entenderam muito bem as mulheres. Né? Os grandes personagens femininos da literatura mundial foram criadas por homens, né? Madame Bovary, né? Ana Karenina. Podemos alegar que boa parte dos homens que entendem bem as mulheres são femininos. É outra tese, né? Proust, Gide, enfim, eram quase todos, né, homens efeminados, né, que tiveram uma criação feminina. Então, tudo isso é muito subjetivo e passível de discussão. Mas, assim, nas linhas gerais, eu acho que sim. Né? Eu vejo, por exemplo, o brasileiro, o escritor brasileiro,
dos últimos 50 anos, pelo menos, é muito preocupado em se mostrar garanhão, né? Eu acho que a mulher já não tem essa preocupação, né? De Jorge Amado a João Baldo Ribeiro, todos eles, é só, né, façanhas eróticas e tal, que a gente percebe que é o escritor que se sente naquela obrigação, né, de botar. Então, há muita coisa da experiência que eu acho que é diferente. Querida, eu acho assim, eu achei a sua palestra primorosa e realmente você deu um panorama assim, fantástico da literatura feminina. Agora eu me questiono muito, e é uma questão que eu vou passar para você, sobre o lugar de fala, né, como se está acostumado a falar, da mulher. Eu acho que a mulher ainda, nessa sociedade machista que a gente se encontra ainda, eu acho que ela está precisando se afirmar. Eu tenho visto assim, muita reunião de mulheres, o próprio Mulherio das Letras, que vai para o segundo ano agora, as mulheres das letras negras. Então, as mulheres precisam se juntando, se unindo para se afirmar em termos de literatura. E outra coisa, quando você vai a uma livraria, uma grande livraria, no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar, o maior número de títulos são masculinos, são homens que estão escrevendo. E a mulher está brigando hoje muito para ocupar esse lugar, também o lugar da sua fala, não sobre a literatura feminina, mas a literatura feita por mulher, como você bem disse, certo? Que a gente escreve, eu vou te falar assim, escreve feito homem, mas a gente escreve feito mulher, com força, com raiva, com todas as nossas angústias, com essa questão do pertencimento ou não. Enfim, você não acha que esse movimento todo é uma questão de afirmação da literatura feminina que quer o seu espaço, que quer encontrar o seu canto? Eu acho que sim, porque eu acho que, como eu disse, eu acho que ele está muito a ser dito, né? E talvez haja um pouco, né, de dificuldade ainda para a mulher, né, para editar obras assim, no mercado, talvez haja um favorecimento ainda, né, para o autor, né, o escritor. Por outro lado, se a gente, por exemplo, né, analisa na Academia Brasileira de Letras, um número sempre, né, mais ou menos generoso de mulheres, também aquilo não é assim grande, não quer dizer grande coisa. Mas não há propriamente entraves hoje, não é, eu acho, para a mulher escrever, não. A questão toda entra numa imponderável, né, do mercado, mesmo, né? E a literatura também está mudando muito, no sentido, em termos né, da sua maneira de circular, porque há muitas mulheres que estão tendo aí muitos seguidores com blogs e livros, né, virtuais, digitais, essas coisas. Eu não acompanho muito isso, não sou dessa geração, né, sou ligada ainda ao papel, essa coisa, mas então, hoje em dia também há praticamente uma editora por autor. Dali você entrar na mídia. Se isso é um universo, entende, que é preciso dar murros e fazer certas concessões, não? Ou ter um tipo de atitude, aí eu não sei muito bem, né? Porque como eu não pertenço, né, a essa grande mídia também, né, nunca, não sei assim provavelmente como se faz, né? E acredito que aí haja sim, né, uma diferença, né? Eu acho que no Brasil, por exemplo, ajuda muito, né, o escritor ser jornalista, né, começar em jornal. Você faz um nome em jornal como colunista, né? Pode ser homem ou mulher, né? Elvira Vini, por exemplo, né? Eu tenho uma coluna em jornal, ajuda muito, né, a você depois ter uma facilidade, né, nas grandes editoras, porque aquele nome já é conhecido, né? Há seguidores, né? Pessoas que estão habituadas a ler, né, aquela escritora do jornal. Então, quanto à união, eu também não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer porque eu acho que a literatura é um trabalho muito solitário, né? A obra, ela nasce, né, de uma solidão, de uma física mesmo, né? É preciso sentar numa cadeira horas, não só para ler,
né? Como horas na frente do computador e se concentrar, a pessoa tem que se concentrar para escrever, né? Então isso não permite, né? Assim, muita uma vida pública assim, né? Ou sei lá, social muito intensa, né? Eu penso assim. Então também é um paradoxo, né? É preciso se unir, se juntar, mas ao mesmo tempo também só essa união, só se juntar. E não, se não houver uma reclusão, né? Um recuo para que dessa solidão, né? Da torre, entre aspas, da torre de marfim, né? Saia alguma coisa importante, ele não sabe, né? Eu queria saber a sua experiência de escritura atuante, dedicada, que é como você mostrou agora com esse panorama. Se você se sente, quando escreve, de alguma forma policiada ou se sente restrita por algum tempo, alguma coisa. Você alguma vez, ao criar um personagem, você se sentiu escravizada ou impedida de levá-la adiante? As últimas consequências? Sim, eu me sinto o tempo todo policiada, escravizada, não só pelo meu eu crítico, né? É por tudo que a gente sabe. Quando eu escrevia para o público juvenil, na minha cabeça não estava nem o pré-adolescente ou o adolescente que ia me ler. A primeira coisa é a mulher que vai me ler na editora, vai aprovar? Não. Então eu tento imaginar a cabeça, né, de quem na Ática, na Scipione, na Companhia das Letras, sei lá onde, né? Em geral são muito mulheres, né, que estão no trabalho editorial hoje em dia, né? Será que eu vou agradar a essa adulta, a essa mulher? Ela que vai ser o filtro para, né? O primeiro livro que saiu pela FTD, nunca mais aconteceu isso, né? Eu escrevi e mandei para essa editora em São Paulo, aconselhada pela Estela Maires Rezende, uma outra escritora, né? Premiada nesse campo, e ela me disse, olha, eu não consigo publicar pela FTD. Né? Você sabe que a FTD era dos maristas, né? É uma editora de mais de 100 anos, enfim. Aí ela disse, eu não consigo porque eu escrevo estúdio, em bolso, tem muito mineirismo e eles não querem isso, eles querem um português, né? Norma culta, padronizado, eu acho que você vai ter sucesso lá. Eu mandei o livro, em uma semana a editora me ligou, e eu nunca me esqueço, né? Isso jamais se repetiria, eu achei que ia ser assim sempre, né? Não ia se repetir mais. Em uma semana ela ligou e disse, nós vamos publicar seu livro, a garotada vai adorar. Mas é um julgamento de uma adulta, que a garotada vai adorar. Ela não deu para crianças, para jovens lerem, passa pelo filtro de um adulto. Então, essa preocupação existe até o momento, né? Até o momento em que algumas coisas são tão importantes para o escritor que diz, bom, se não publicar, paciência. Se não sair, paciência, mas eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso esclarecer isso para mim mesmo, né? Então, eu acho que, do ponto de vista, assim, meu, pessoal, como mulher, sim, eu me sinto, eu sinto, digamos assim, eu me sinto cerceada por mim mesma. E deve ser uma pressão cultural, sem sombra de dúvida, né? Como é que aquilo vai repercutir? Eu acho que poucos homens, escritores, têm a preocupação com os filhos. Eu tenho com os meus. Hoje em dia já não tanto, né? Porque eu já vi que eles não leem o que eu escrevo, não querem mais. Mas, no começo, eu pensava, como é que eles vão interpretar isso? Eu posso dizer isso, eu posso fazer isso? Porque a tendência, até você romper isso na família, é achar que tudo que você está escrevendo tem um referencial ali dentro. Você não está inventando, você não está criando coisas, né? Então, tudo isso é muito complicado, mas eu acho que a mulher tem sim muitos homens também têm. Né? Muitos homens também têm
não conseguem escrever, digamos, facilmente, né? Tem que, muito jovem escritor, né? Tem que fragmentar, tem que fazer isso, tem que fazer estripulias verbais, é uma sanção, assim, própria, né, da pessoa, né? Mas, quer dizer, eu não temo... Não estaria aí o X do problema? Oi? Não estaria aí o X do problema desse reduzido grupo de mulheres que escrevem? Acho que sim, acho que é um dos problemas. Acho que é um dos problemas. Vários grandes escritores, né, o Nabokov também dizia, não gosto de ler livro escrito por mulher. Né? Em geral, é claro que ele também não teve boa vontade. Né? Não teve boa vontade, porque eu, hoje em dia, vou ser sincero, eu tenho tido mais prazer lendo escritoras do que escritores homens. Eu acho que tem muitos escritores escrevendo bem, e os livros, muitos livros, né, livros da Nadine Gordimer, né, que ganhou o Prêmio Nobel, né, da própria Helena Ferrante, Ana Maria Gonçalves, são muitas escritoras aqui no Brasil, né? Eu acho que escrevem bem, e o que escrevem muitas vezes me interessa mais do que... sei lá, é melhor não falar mais, porque depois vai sair. Por exemplo, eu não gosto de literatura gay, né? Tem muito, a gente percebe, né? Agora, a gente não pode dizer isso, porque aí, sei lá, vai ser homofóbico, vai ser não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente percebe que há, não é? Há uma maneira de escrever, de se posicionar. Também não gosto de muita coisa, gênero Jorge Amado também não, né? Você já me cansa, sabe? Já cansou. Então, eu acho que, para mim, o fato, eu concordo que há uma equação, né? A gente pensa que o livro escrito para mulher vai falar, né, primeiro, de amor e de esse intimismo, né? Vai ser confessional, vai ser em primeira pessoa e não vai ter a aventura, não vai ter a ação, né, que é do mundo dos homens, não vai ter a política, né? Mas eu não creio que ninguém aqui vai deixar de ler, por exemplo, o livro da Miriam Leitão, da Cristina Lobo, não sei o quê, porque são mulheres. Não, se elas têm... A galera aqui atrás, eu já tinha me recolhido porque eu gostaria de ir ao ele. Mas, recuando só um pouquinho, rápido, eu iria perguntar, em determinado momento, Margarida, se essa onda identitária dos gêneros, essa extensão dos gêneros que está em discussão, não está mais em discussão, está em pleno, vamos dizer assim, pleno campo de batalha e se afirmando. Isso não é um fator propiciatório para que essa literatura que vai refletir todos os gêneros, e não só o homem e a mulher, não é uma porta aberta, seguindo aqui mais ou menos o que a Ana colocou, essa onda não seria propiciatória, isso é o que eu queria perguntar. Eu acho que é. Eu li agora um livro muito bom, eu gostei muito de uma lá de mulherinha, eu esqueci o nome dela, é Débora Dornelas. Isso, Débora Dornelas, né? Ela que fez o IP é muito bom. É muito bom o livro dela e ela escreve como a personagem, né? Assim, como negra, da Ceilândia, vai a Angola, enfim, né? E é muito interessante, porque é uma maneira, sabe, uma vida assim diferente, ela escreve muito bem, é um romance interessante. Então muita coisa está surgindo, né, nesse campo, e eu acho que a união, né, a tal da coisa que eu dizia, esse coleguismo, né, eu acho que ajuda, assim, né, cria assim uma força, mas é uma questão que eu me coloco, eu acho que não pode ser nem 8 nem 80, porque também há um preconceito contra isso também. Mas editores também não gostam desses grupos, né? De literatura brasiliense, de literatura cearense, de literatura feminina, de literatura assim, também, né? Porque acham que é uma maneira, né, do fraco se juntar, né, para ter alguma forcinha, né? Ficarem 10 juntos, né? Talvez as 10 mulheres consigam derrubar aquilo, tá no coutinho, enfim, mas sozinha não, né? Então,
É tudo que eu queria ser derrubado por 10 mulheres. Eu não posso deixar de destacar aqui hoje que no dia 8 eu falei da palestra que vai haver aqui da Lina, né? O barroco, aspectos do barroco na literatura de Cecília Meirelles. Mas também no próprio dia 8, viu, Margarida, isso é muito importante para nós registrar, que é a noite da premiação do Jabuti lá em São Paulo. E a Claudine Duarte, na categoria Formação de Novos Leitores, tem um dos projetos concorrentes, que é o Calango dos Leitores. Eu participei dele. Já foi 2 vezes. Então, isso é um registro que a gente faz com muita satisfação. Nós vamos estar aqui ouvindo a Lina falar sobre Cecília, mulher falando sobre mulher, e uma amiga querida, companheira nossa, escritora, né, fundadora com outras escritoras, inclusive a Ana Maria Lopes do Maria Covogó, né, vai estar lá em São Paulo e nós vamos estar torcendo por ela nesse dia. Eu queria mais uma vez agradecer a você por mais uma palestra, como disse o Caminha, absolutamente inestimável para nós aqui hoje, e esse certificado traduz isso, nosso aplauso, nossa gratidão, nossa admiração e a expectativa de que ano que vem você venha com mais um tema para nós, tá bom? Muito obrigado. Presenças e convido para confraternizarmos com Margarida Patriota no foyer da ANE. Boa noite, muito obrigado. Bom seu trabalho, viu? Até mais Pois é, você viu? A gente está ficando E aí? Não é o corte. Sim, vai tomar uma acertamos, né? Eu, com a
proposta que foi a rigor uma ponderação. Esta presidência absolutamente não dá ordem. Foi uma sugestão de leitor, de Joel Silveira, de admirador.